uma palavra de ensino ao nosso coração. E eu queria que você abrisse já a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. E nós vamos ler a partir do verso de número 3, Isaías 58, a partir do verso de número 3, aqui começa com o povo dizendo, ok? Verso de número 3, por que jejuamos nós, e tu não se atenta para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça para o junco, e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza. Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Somente até aí. Deixa tua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui debaixo da autoridade da tua palavra. Nós cremos, Pai, que quando a tua palavra é lida e o teu Espírito se faz presente, como hoje aqui neste lugar, as coisas mudam de forma sobrenatural. A tua palavra não volta vazia quando o teu Espírito opera, e nós pedimos para que isso seja feito nesta manhã. E nós pedimos para que ao encerrar essa celebração, este culto, nós possamos ter a certeza de que o Senhor falou conosco, e que vamos sair daqui diferente da forma que entramos, que vamos sair daqui diferente da forma que chegamos, com mais entendimento, com mais crescimento, com mais graça do Senhor sobre a nossa vida, e que o Senhor possa, de forma sobrenatural, fazer aquilo que o homem não pode fazer, que eu não posso fazer, e que nós não podemos fazer por nós mesmos. Faça. Nós temos expectativa agora no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, não sei se você já jejuou em algum momento da sua vida, se você costuma desenvolver esse hábito, mas o jejum, ele é uma prática muito antiga, e é uma prática presente em quase todas as religiões. Todas as religiões, elas difundem, elas ensinam a importância do jejum. O que fazer, quando fazer, por que fazer. E as pessoas, elas fazem isso por causa das suas crenças, por causa daquilo que foram ensinadas, por causa daquilo que tomaram como verdade. E o jejum, meu irmão, eu não estou aqui para dizer que o jejum não é verdade, pelo contrário, o jejum é uma das nossas disciplinas espirituais, algo muito importante para a vida do cristão. Obrigado. Algo muito importante para a vida do cristão, algo muito importante para o nosso despertar, para o nosso desenvolver. Mas muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós compreendemos essa disciplina de forma errada, ou de forma parcialmente certa. E nessa manhã eu queria conversar com vocês sobre isso. Isso tem sido tema de conversas que eu tenho tido. Pessoas da igreja me perguntaram sobre isso, conversamos sobre isso, e eu comecei a entender que é importante a gente entender coisas que parecem que já são entendidas.
porque nós estamos fazendo isso há muito tempo. Mas talvez fazer há muito tempo algo não quer dizer que estamos fazendo da forma que deveríamos, ou na plenitude daquilo que deveríamos. Infelizmente, nós muitas vezes reduzimos a ideia do jejum, a abstenção, ao se abster de coisas externas. Olha, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de comer tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa. O que também é necessário, o que também faz parte, mas o jejum que agrada a Deus não está centralizado naquilo que deixa de entrar. O jejum que Deus espera de nós está relacionado àquilo que precisa sair. O resultado que acontece na nossa vida, porque o jejum ele é um tempo de consagração, de santificação, de abnegação. E muitas vezes a gente está fazendo isso, entende que é por isso, diz que é por isso, mas espera outras coisas. A Bíblia diz que esse povo, o povo de Deus, estava jejuando, estava se abstendo de coisas, mas o que eles esperavam? Deus, nós estamos jejuando, por que o Senhor não olha para nós? Se nós estamos jejuando, por que o Senhor não está fazendo os nossos caprichos? Se nós estamos jejuando, por que o Senhor não responde aquilo que a gente está perguntando? Se nós estamos jejuando, por que a gente não atraiu a sua atenção agora? Isso foi avançando. E quando a gente chega em Mateus capítulo 6, olha só o que acontece. A mesma coisa em tempos diferentes. Mateus capítulo 6, versos número 16 e 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, porque todo mundo está vendo. Tu, porém, quando jejuardes, unge a sua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O que Jesus está dizendo agora, ensinando as pessoas acerca do jejum, está dizendo: olha, vocês estão fazendo jejum, mas vocês estão fazendo para que todo mundo saiba o que vocês estão fazendo. Vocês querem fazer média, vocês querem parecer espirituais fazendo isso, vocês querem ganhar status fazendo isso, e não é isso que eu espero de vocês. Infelizmente, o jejum ele virou moeda de troca para muitas pessoas, para qualificar homens de Deus e homens que não são de Deus. O verso número 4 de Isaías 58 diz o seguinte: olha, seria esse o jejum que eu escolhi? Deus está falando que o homem ele aflige a sua alma, incline sua cabeça ao junco, estenda. Verso número 4, desculpa. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo. Ele está dizendo o seguinte: ó, você jejua, sabe por quê? Para dizer, você não jejua, né? Eu jejuo. Sabe o que ele está dizendo? Deus está falando para o povo: vocês estão jejuando para dizer isso. Eu sou um homem de jejum. Vocês estão jejuando para que as pessoas vejam que vocês jejuam e falam assim: meu irmão, você não consegue porque você não jejua. Você está jejuando para fazer isso como uma forma de rixa. E o jejum muitas vezes se torna essa moeda de troca. Mas deixa eu dizer algo para você. O Mahatma Gandhi, ele jejuava diversos períodos de 21 dias, sem comida, sem nada. E que Deus esse homem servia? Se for para qualificar, meu irmão, ele é muito mais santo que nós. Se for para colocar na balança, a gente tem gente fazendo sacrifícios muito piores do que a gente. E Deus não está falando sobre isso com este povo. E muitas vezes a gente tem prazer em falar dessas campanhas. Eu jejuo tantos dias, eu jejuo 7 dias, 3 dias, 21 dias, 40 dias, eu acordo de madrugada, eu oro. Mas qual é o resultado disso para o
reino de Deus através da sua vida. É sobre isso que Deus está falando. Porque nós muitas vezes estamos jejuando para o nosso próprio propósito. E o jejum que deveria ser a prática para eu me esvaziar de mim mesmo, é a hora que eu mais me encho. Porque agora que eu estou jejuando, Deus vai ter que resolver os meus problemas. Eu vou ter que trocar de carro, eu vou ter que subir na vida, eu vou ter que ser feliz, eu vou ter que casar, os meus filhos vão ter que passar na faculdade. E a gente deveria se abster de coisas, quando na verdade estamos nos enchendo delas. Mas o jejum que o Senhor espera não é esse. Porque quantas são as vezes, meu irmão, atire a primeira pedra. Quem nunca entrou numa campanha de jejum e a hora que terminou esperava que acontecesse alguma coisa e não aconteceu nada que esperava? Entrou pedindo um monte de coisa, saiu pedindo mais coisa do que entrou. E nós muitas vezes entendemos isso dessa forma: Senhor, por quê? Não é por quê. Nós não jejuamos por quê. Nós jejuamos para quê? Não é algo que eu espero que venha, é algo que eu preciso fazer. Porque o jejum, meu irmão, ele não serve para empoderamento. Sabe, numa das conversas que eu tive essa semana, a gente falava sobre jejum e Jesus falou o seguinte: olha, os discípulos estavam tentando ter autoridade sobre um homem possesso, e eles não conseguiam. E Jesus vai lá e ele expulsa, e diz o seguinte: olha, essa casta, ou algumas castas, só saem com jejum e oração. Meu irmão, a gente entende isso errado. Desculpa, tem gente que entendeu esse texto errado, porque acha que precisa de algo além do que o nome de Jesus para que possa. Olha, eu tenho Jesus, mas não adianta vir expulsar em nome de Jesus, eu preciso jejuar e orar. Não, meu irmão, o nome de Jesus é suficiente. Mas sabe por que você jejua e ora? Porque quando você jejua e ora, você tem mais de Jesus em você. O que Jesus estava dizendo é que vocês estão chegando na força do braço, estão falando o meu nome, mas de mim vocês não têm nada. E vocês estão achando que por ter Jesus e jejuar e orar vai ter alguma coisa a mais? Não vai ter nada. Porque não tem nada mais do que Jesus que nos interesse, nada mais do que Jesus que nos importe, e nada mais do que Jesus do que precisamos. Quando eu jejuo, eu não estou esperando algo a mais, eu estou esperando algo a menos de mim, para que eu possa ter mais dele. Nós precisamos entender isso. Nós, como igreja, muitas vezes estamos esperando homens e mulheres nos liderando, ou ao nosso redor, ou nós mesmos, que sejam cheios de poder, cheios de dom, cheios de autoridade, cheios de revelações, quando na verdade Deus não está procurando isso. Deus não quer os melhores pregadores, Deus não quer os melhores cantores, Deus não quer os melhores ministros, Deus não quer os melhores curadores de enfermo, Deus quer os melhores homens, Deus quer melhores mulheres, que se esvaziaram de si e se encheram de Deus, e quando se enchem de Deus, podem fazer aquilo que Deus espera. Ah, mas eu fiz 40 dias de jejum, meu irmão. O jejum não é para isso. O jejum não é pelo que fizemos. O jejum é quem nos tornamos depois disso. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado daquilo que nós fazemos e consagramos ao Senhor? E quando eu olho para esse texto de Isaías 58, algumas perguntas, elas se tornam muito claras. Algumas que os homens fazem, algumas que até Deus faz esse texto. E a pergunta é: o que nós queremos de Deus? Será que nós estamos nessa vida cristã por costume?
Será o que tem nos feito buscar ao Senhor é uma troca? Eu vou buscar Deus porque eu quero que Deus ajeite a minha vida. Será que eu estou fazendo isso por barganha? Será que eu estou de olho nas promessas, então eu estou caminhando próximo aqui para que também eu possa receber alguma coisa? Será que eu encontrei na vida cristã uma oportunidade para que Deus possa solucionar os meus problemas? Será que eu estou na igreja porque eu espero que Deus Ele abra algumas portas para mim? E talvez algumas portas que estão fechadas por culpa minha. Tem gente pedindo que Deus abra uma porta de emprego, mas não se qualifica, não se prepara. Tem gente querendo portas de ministério, mas não submete, não honra. Tem gente querendo porta de relacionamento, mas não se abre. E às vezes a gente vem com expectativa de que Deus resolva problemas que nós temos que resolver. Que pessoas transformadas transformam ambientes. Deus não transforma ambiente para te enfiar lá dentro. Deus transforma você para transformar os lugares que você entra, que as portas que Ele abre. E nós muitas vezes estamos querendo coisas de Deus que Deus não prometeu que daria, que é responsabilidade nossa. E a gente entra em campanhas, em oração, em fidelidade, vai na igreja, vai nos cultos, e chega um momento que a gente desanima e diz: nada muda. Mas nada muda não porque Deus não quis mudar, é porque a gente não muda. E a gente não entendeu isso. E meu irmão, a vida cristã é um lugar de constante mudança. Se você tem essa cabeça de eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriel, para o inferno. É assim que você vai. Se você não tem compromisso com a mudança, com o aperfeiçoamento, se você não tem compromisso com algum desconforto, porque mudar é desconfortável, se você não tem compromisso com esse tipo de mudança, qual a expectativa que a gente tem de que você chegue à estatura do varão perfeito? Porque para crescer em Cristo a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer diferente. E às vezes a gente pega umas coisas de Cristo. Não, o meu modelo de Cristo é o modelo de quando eu entro entrei lá e chutei a mesa dos cambistas. Esse sou eu. Mas o mesmo Cristo que chutou a mesa dos cambistas estava lá dentro curando gente, amando gente, pregando para gente, sarando gente, abraçando gente. Entrava no templo, pregava para aqueles malditos religiosos. Agora, se o próprio Cristo Ele pode agir de maneiras diferentes, por que a gente está comprometido com uma única visão, com uma única forma de ver a nossa vida? Talvez Deus queira nos mudar para que a gente veja mudanças. Mas o que nós queremos? Vai ser o que eu quero, do meu jeito? E daí não tem jejum que resolva a gente. O que nós queremos? A segunda pergunta, que talvez que esse povo também tinha a mesma ideia, é o que nós achamos que Deus quer. Da mesma forma que eu tenho algumas coisas que eu quero de Deus, às vezes a gente acha que Deus quer algumas coisas da gente. Lá em 1 Samuel 15, a Bíblia nos conta a história em que Saul, o rei de Israel, ele recebe uma incumbência de Deus através do profeta Samuel. E ele tinha que enfrentar o exército dos amalequitas, os inimigos. E a ordem de Deus era muito clara: acaba com esse povo, porque se a gente não acabar com esse povo vai se levantar contra você, como tem se levantado. Olha, Saul, o que eu estou dizendo para você é isso, não tem volta, vai lá e acaba com tudo. E Saul, ele chega lá com o seu exército, uma batalha que eles podiam ganhar com a mão nas costas, e ele mata quase todo mundo.
poupa uns figurões lá do principado, poupa alguns famosos líderes, deixa os animais, não era para levar nada, nem animal era para levar, ele traz animais, e o Senhor vem através do profeta e diz assim: ei, por que você fez isso? Por que você não me obedeceu? Por que você não agiu da forma que deveria? Ele diz: Senhor, eu tenho uma explicação. A gente sempre tem uma explicação, né? Senhor, eu tenho uma explicação, é o seguinte, eu penso lá na frente, Senhor, o Senhor está tão ocupado aí, eu tive uma ideia, e agora o Senhor vai, ó, agora eu cresço, agora eu, como é que fala? Agora eu se consagro, né? Se consagro. Daí ele chega e fala: Senhor, é o seguinte, olha, eu poupei eles, por quê? Porque eles vão ver tudo que a gente está fazendo, e eles vão se curvar ao Senhor. E Senhor, olha só, tem mais. Os animais, o que eu ia fazer com aquele monte de animal morto? Eu guardei eles, eu trouxe eles, e eu vou fazer um sacrifício agora, que em Israel ninguém nunca viu. Pensa no holocausto agora. Eu trouxe esses animais aqui que eu quero prestar um culto. E olha o que Deus diz para ele em 1 Samuel 15, 22. Coloca esse texto para mim aqui, Lucas. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É esse contexto. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, olha, eu sei que é importante sacrificar, eu sei que é importante cultuar o Senhor, eu sei que é importante jejuar, eu sei que é importante ter um tempo de oração, mas obedecer é mais importante do que qualquer outra coisa. E nós muitas vezes achamos que estar aqui, prestar um culto, jejuar, acordar, orar, irmão, se nós não temos compromisso em fazer aquilo que Deus quer de nós, nenhum ato de culto, de jejum, de oração, de leitura bíblica vai transformar a nossa vida. Nós temos um outro texto que respalda esse princípio, e você conhece essa história. Quando o jovem rico ele chega até o Senhor e diz: Senhor, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E daí o Senhor falou assim: os mandamentos. Esse aí você nem imagina. Eu faço isso, 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 eu sou uma benção. Você então faz o seguinte: já que está tudo certinho, abre mão daquilo que você tem e me segue agora. Aquele homem estava tão comprometido com aquilo que fazia, mas quando o Senhor esperava dele uma mudança de postura, uma mudança de vida, ele não estava preparado para se comprometer. E nós muitas vezes achamos que o rito, que o ato, sabe, que o levantar as mãos, que o se quebrantar, que o se ajoelhar, que a cara que a gente faz quando a foto passa, que isso vai ser o suficiente para nós. Mas em Joel capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: olha, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. O que o Senhor está dizendo para eles é o seguinte: olha, parem somente desses atos que mostram: olha, eu estou no culto, eu vou para a igreja, eu jejuo, olha eu aqui orando de madrugada. Rasguem os vossos corações. Deus não está interessado nas nossas performances espiritualizadas. Muitas vezes é assim a nossa vida. No domingo, meu irmão, é um espírito de águia. Uá! Na vida é um espírito de porco, porque não se transforma, porque não permite ser transformado, não permite viver aquilo que precisa. O importante, meu irmão, olha só, o importante não está relacionado aqui. O importante não é o externo, o importante é o interno que se exterioriza. É o adorador que faz o ambiente, meu irmão.
É o adorador que faz o ambiente. Se você sair daqui um dia e falar assim: não gostei do culto, o culto foi ruim, é mais culpa tua do que nossa. Porque é o adorador que faz o ambiente. Porque você não veio aqui para receber um culto, o culto é para Deus, nós viemos para prestar um culto. E se nós saímos daqui com essa sensação de que não foi, talvez foi aquilo que nós não fizemos, porque nós estamos fazendo isso juntos. E nós muitas vezes estamos achando que Deus, Ele quer outras coisas. Mas agora, se nós temos muitas vezes a ideia daquilo que nós queremos de Deus, isso pode estar errado. Se por outro lado a gente tem uma ideia daquilo que Deus quer da gente, e assim como Saul, a gente também possa estar errado. Deus deixa muito claro aquilo que Ele realmente quer, e aquilo que nós temos que querer para a nossa vida. Ele deixa muito claro aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele deseja para nós, aquilo que Ele quer que nós venhamos a colher, aquilo que Ele quer que nós venhamos a viver na nossa caminhada. Deus quer nos usar, e nós também devemos querer ser usados. Quando nós entendemos que para ser ajudado, eu também preciso ajudar, as coisas mudam. Eu sei que você já teve alguma experiência assim. A gente não pode ser tão ruim assim. Então você já teve, eu tenho certeza. Eu já tive, se eu já tive, você já teve. Quando nós ajudamos alguém que está precisando, meu irmão, quando a gente dá algo para alguém, quando a gente compartilha algo com alguém, quando a gente cede, quando a gente faz por alguém, depois a gente tem uma sensação de que é a gente que é beneficiado. Parece que é a gente que está dando, mas a gente tem uma sensação que é a gente que recebe. Às vezes parar para ouvir alguém, às vezes parar para estender a mão para alguém, um gesto, abrir uma porta, falar bom dia, dar um sorriso, dar um abraço. Às vezes a gente não tem nem condição de ajudar, mas eu estou aqui, conta comigo. Assim a gente vê tantas coisas mudando. Não adianta a gente viver uma vida voltada para a oração se a gente não consegue ter um minuto de compaixão, se aquilo que nós fazemos não nos transforma, se aquilo que nós buscamos não nos muda. Qual é a razão pela qual nós estamos fazendo isso? E às vezes a gente está fazendo, buscando, orando, jejuando, porque a gente tem necessidade, todo mundo tem necessidade, meu irmão. Mas para de ter pena de você mesmo. Tem gente muito pior que a gente. Tem gente hoje que está acamado, que está nas camas de hospital, nos corredores de hospital, em cadeiras, no chão no nosso país. E às vezes a gente está tão preocupado em receber coisa para a gente, está tão preocupado em buscar para que a minha vida mude, para que a minha vida se transforme. Uma vida de jejum e oração sem compaixão é uma religião morta. E as pessoas, isso eu tenho dito há muito tempo e vou continuar dizendo, as pessoas elas não querem ouvir falar de Jesus. Se você está gastando falando de Jesus, pare de falar de Jesus. As pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus, não perca o seu tempo. As pessoas não querem mais ouvir falar, elas querem vê-lo. Se o teu discurso não acompanha a tua conduta, pare de falar. Se o teu discurso não acompanha uma vida transformada por Jesus, não perca o seu tempo. As pessoas querem ver a Jesus, e elas só verão a Jesus através da sua igreja. E olha o que olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus está falando aqui, presta atenção nisso. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Verso de número 6 em Isaías 58. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Jesus está dizendo: vocês estão fazendo um monte de jejum aí, do jeito de vocês. Olha para mim, Deus, eu preciso, me ajuda, faz isso. Deus, olha, eu estou jejuando aqui. E Jesus está dizendo: olha, porventura, só para dar um toque em vocês, ele está falando, não é esse o jejum que eu escolhi? Que desfaça, solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão,
deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Ele está dizendo, ó, sabe o que jejum que eu escolhi? O jejum que eu escolhi é você parar de ficar olhando para a tua liberdade, porque você é livre, e se preocupar em ajudar outras pessoas para que possam também encontrá-lo. Você para de esperar que o Senhor fique derramando mais coisas em você, mais do que Ele já derramou, e começar a se preocupar com as pessoas que não têm aquilo que você já encontrou. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Soltar as correntes das injustiças, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade. Meu irmão, tem muita gente lá fora precisando de Jesus. E o jejum que nós precisamos, talvez não é se abster disso, aquilo outro, é se abster de correr atrás da nossa própria vida e começar a se importar com a vida dos outros que não tem aquilo que eu e você temos, que não conseguem experimentar aquilo que nós experimentamos. É tempo de evangelizar, meu irmão. O jejum que Deus escolheu é o tempo que eu paro de buscar as coisas para mim e começo a se colocar como resposta na vida das pessoas, para que eles possam encontrar Jesus. Quando que foi a última vez que você testemunhou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você trouxe uma pessoa para a salvação? Quando foi a última vez que você conseguiu trazer alguém para conhecer a Jesus, entregar a vida para Jesus? Tem alguma coisa errada. É tempo de evangelizar. Ele está dizendo isso. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? E daí ele continua dizendo aqui, olha, verso número 7: porventura não é também, olha, ele está dizendo que primeiro, vai evangelizar, vai cuidar de quem está preso, vai cuidar de quem está amarrado no pecado, mas porventura não é também repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres e desabrigados, se vires o nu, cubras, não te escondas do teu semelhante. Ele está trazendo um outro jejum que ele quer de nós. Para de se preocupar em só ter, e começa a se preocupar em dar, começa a se preocupar em compartilhar, começa a se preocupar em fazer algo pela vida do próximo, da pessoa que tem necessidade. Esse é um chamado do Senhor para nós. Lá em Mateus 25, o Senhor está falando com os discípulos e com os religiosos. Ele diz o seguinte: olha, quando você encontrar alguém que está com comida e alimentar, alguém com sede e der de beber, alguém nu e der de vestir, para mim vocês vão estar fazendo. O nosso Deus não tem carência nenhuma, meu irmão. O que você faz ou deixa de fazer não muda o tamanho que Ele é. Por isso, um Deus que não tem carência nenhuma, Ele escolheu ser amado no outro. E quando nós amamos o nosso semelhante, nós amamos a Deus. Quando nós cuidamos das pessoas, nós amamos a Deus. Quando nós compartilhamos, nós amamos a Deus. E Jesus está dizendo: porventura não é também isso que eu escolhi? Vocês estão fazendo jejum para vocês, para a igreja de vocês, para os problemas de vocês, para os dons de vocês, para as respostas de vocês. Será que não está na hora de vocês começarem a olhar para aqueles que não conseguem fazer isso por eles mesmos? Será que não está na hora de, em vez da gente jejuar pela nossa vida, a gente começar a jejuar pela vida de alguém? Renunciar pela vida de alguém? Doar pela vida de alguém? Porque senão a gente vai ficar sempre vivendo essas entregas como uma forma de saciar a nossa mente e dizer: eu estou em paz com Deus porque eu jejuo e oro. Mas se eu jejuo e oro e ninguém é transformado, tem algum problema com aquilo que eu estou fazendo. Porventura não é isso que eu escolhi? Porventura não é isso que eu espero de vocês? E em seguida, o Senhor, Ele começa a dar para este povo uma palavra de colheita. Ele ainda diz: olha, vocês estão fazendo o jejum porque vocês esperam algo. Está errado. Mas se vocês fizerem o jejum que eu quero que vocês façam,
eu vou dar algo para vocês. Doido, né? E ele começa a falar sobre resultados, sobre colheita. Mas no meio dessa promessa que ele deixa para este povo, se eles entendessem o que era o verdadeiro jejum que o Senhor estava pedindo para eles naquele momento, ainda ele coloca mais um pedido que eles tinham que fazer. E está lá na segunda parte do verso número 9 de Isaías 58. Ele está dizendo o seguinte, Isaías 5: eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Ele não está falando para você tirar pessoas que fazem isso de perto de você. Ele está falando para tirar isso de você. Porque tem muita gente voltada para uma vida de oração, para uma vida de jejum, mas age como jugo. Está sempre estendendo o dedo e sempre está falando de forma iníqua. Quer ter resultado na tua vida? Para com isso. Para com isso. Para de estender o dedo para os outros. Para de acusar as pessoas. Para de se achar melhor que alguém. Para de agir como o joio no meio do trigo. A gente é trigo. Para de falar de forma iníqua. Para de falar de forma errada. A minha versão diz o falar injurioso. Injúria, você sabe o que é injúria? Você dizer algo ruim a respeito de uma pessoa. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente não cresce. A nossa igreja não tem isso, mas tem igrejas que tem, que as pessoas fofocam. A nossa que não. Que ninguém fala de ninguém. Uma bênção. Mas quando fala, meu irmão, não está falando de alguém, está falando de si mesmo. Porque quem tem caráter fala na cara. Quem tem caráter não levanta suposição, ideia. Quem tem caráter olha no olho e fala assim: ó, eu estou pensando isso de você. Me falaram isso de você. Agora você está falando. Eu sou o primeiro aqui. Se alguém falar de mim para você, meu irmão, nem vem trazer para mim, eu não quero saber. Se preocupe com quem falou com você. É uma pessoa mais perigosa do que eu. E assim a gente quer resultado, mas a gente não quer a conduta. E isso é renúncia. Porque, meu irmão, é gostoso apontar o dedo, né? É gostoso falar mal dos outros, não é? A gente se sente bem quando a gente está falando expondo que alguém não é tudo aquilo que você pensa que é. Parece que a gente cresce quando o outro diminui, mas na verdade a gente está mais embaixo. E ele está dizendo: você quer? Eis-me, olha o que ele está dizendo: eis-me aqui. Quando você fizer isso. E daí ele fala de todos os resultados. Quando a gente entende que o verdadeiro jejum, primeiro é renunciar ao nosso conforto para ajudar outras pessoas a serem livres, renunciar ao nosso próprio engrandecimento para ajudar pessoas que precisam, para que possam crescer também e sair de situações difíceis. Quando a gente entender que a gente precisa tirar do meio de nós hábitos do jugo, do dedo apontado, do falar injurioso. Quando a gente fizer essas três coisas, esse é o jejum que Deus espera de nós. Esse é o jejum que Deus está pedindo. Ele não está dizendo que não é para fazer o outro. Ele não está dizendo que deixar de comer 21 dias, 7 dias, 40 dias, 50, faz o que você quiser, deve fazer, isso faz parte da nossa vida cristã, isso nos ajuda, isso nos molda, isso nos trata, mas ele está dizendo: se você fizer isso e não se tornar isso, por que você está fazendo? Porque o jejum não é o que faz, é quem nós nos tornamos. Mas se assim o fizermos, verso de número 8, então, causa e efeito. Se você fizer, porventura você fizer o que eu estou pedindo, porventura fizer também o que eu estou pedindo, então
romperás a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de você, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Tudo aquilo que nós queremos de Deus, Ele faz, se a gente fizer aquilo que Ele quer que a gente faça. É muito mais fácil jejuar 40 dias sem comer nada do que amar o perdido. É muito mais fácil tirar uma refeição que a gente gosta do que atender o necessitado. É muito mais fácil parar de assistir televisão e deixar a rede social do que tirar a fofoca do nosso meio. Quem disse que seria fácil? Mas esse é o jejum que Deus pede. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Se a gente não entendeu isso, a gente está igual Mahatma Gandhi, pior do que ele, porque 21 dias sem nada, o cara tem que ser top para conseguir passar por uma situação dessa. Agora, se for isso por isso, a gente tem um cara que servia ao hinduísmo, que adorava a vaca, que a gente vai comer hoje, que é mais santo que a gente, então, que tem mais Cristo do que nós. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O verdadeiro jejum, ele começa não daquilo que é externo, que eu não deixo entrar, mas daquilo que eu interiorizo e permita que saia, transborde na vida das pessoas. Porventura não é isso que eu escolhi? Olha o verso de número 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos. Ele será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos vão edificar as ruínas antigas, levantará os fundamentos de muitas gerações. Será chamado separador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Talvez essa seja uma das promessas que mais me chama a atenção nesse texto. E desculpa se eu tiver que mexer com alguma coisa que você acredita de forma muito forte. As igrejas se uniram. Momento de eleição, no nosso pleito anterior agora para presidente, jejum, as igrejas unidas em jejum, jejuando pelo nosso país, jejuando pela... Foi bastante gente, bastante igreja. Cadê o resultado disso? Se o resultado da eleição ela foi desfavorável para a extrema maioria do povo que entrou nessas campanhas, se o nosso país nos dias de hoje não caminha da forma que a gente gostaria, pelo contrário, a projeção não é positiva, sabe por quê? Porque só esse jejum não basta. Era um monte de gente, de pastores com anéis no dedo, um monte de gente sentada em catedrais de poltronas almofadadas, que não olham para o perdido, que não fazem justiça social. Se a igreja no nosso país ela cumprisse o papel daquilo que Deus está pedindo aqui, nós nem precisaríamos de um presidente, nós nem precisaríamos de um governo para que pudesse atender às necessidades. E é isso que a Bíblia está dizendo: se a gente fizer isso, nós nos tornaremos restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Só existe um elemento de transformação social no mundo deixado por Jesus:
não é uma ONG, não é um governo, não é um rei, é a igreja. Se a gente se levantar como o Senhor quer que a gente levante, a nossa cidade vai ser diferente. Se a gente se levantar como Deus quer que a gente se levante, o nosso estado, o nosso país vai ser diferente. A nossa casa vai ser diferente. A nossa igreja vai ser diferente. A nossa vida vai ser diferente. Mas queremos resultados certos, fazendo as coisas parcialmente corretas. Talvez estamos entendendo que sacrificar é melhor que obedecer. E estamos fazendo aquilo que queremos, quando o Senhor está dizendo que quer que a gente faça outra coisa. O jejum que Deus quer, o jejum que agrada a Deus, não é aquilo que eu deixo, é aquilo que eu faço. É o quanto eu me deixo ser usado pelo Senhor, ser transformado pelo Senhor e viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Então a luz vai se manifestar, então Ele vai responder, então Ele vai estar aqui, vai ter manancial, vai ter força, vai ter cura, vai ter reparação de coisas quebradas, e tudo vai ser diferente. Assim diz o Senhor. Que seja assim na nossa vida. Jejua, mas jejua direito. Faça aquilo que o Senhor espera de você, e não aquilo que você espera dele, não aquilo que você acha que ele espera. Ele deixou muito claro aqui, porque o povo estava perdido, o povo estava fazendo tudo que todo mundo faz. Deus disse: vocês não entenderam é nada. Deixa eu potencializar isso. Faça suas campanhas, meu irmão. Faça suas consagrações. Separe dias para jejuar, temporadas, períodos. Mas não fique nisso. Deixe que através disso Deus faça algo através de você, através da sua vida, através da tua busca, através do teu desejo de ser obediente ao Senhor, e não simplesmente fazer para receber algo dele. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos. Como eu disse ao iniciar esse momento nessa manhã, hoje é uma palavra de ensino para nós, para rever a nossa conduta, a nossa prioridade, a nossa forma de se relacionar com Deus, com o próximo, com as necessidades ao nosso redor. Deus não tem plano de desconto para os seus filhos, meu irmão. Não pense que é uma simples atitude, como estar aqui nessa manhã, nos credencia para algo de Deus. É uma vida voltada para Ele. Não é um ato de sacrifício, um ato de culto. Olha, acordei pela manhã e vim aqui, pronto, a minha semana vai ser abençoada. Nossa semana vai ser abençoada mediante as posições que você toma, a obediência que você tem, os princípios que você segue, as transformações que você permite, e o quanto que você se deixa ser usado pelo Senhor. Esse é o jejum que o Senhor espera de nós. Quanto mais dele nós temos, mais para ele vivemos, mais na causa dele nós nos preocupamos. E esse é o chamado da igreja, esse é o chamado para cada um de nós.